Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Leonardo Fernandes e esse é mais um Inteirados. Agora vou ali da minha carreira e por falar em carreira, me responda rápido. Você está na profissão que sonhou quando era criança? Eu, por exemplo, sempre sonhei em trabalhar com comunicação. Fui ali para o teatro, para a sala de aula e hoje estou aqui conversando com você. Muitos amigos sonharam com uma coisa e seguiram por caminhos completamente diferentes. Foi o seu caso? Escolher uma carreira nem sempre é uma tarefa fácil. E hoje nós vamos falar sobre profissões e os desafios na vida adulta com o psicólogo clínico e educacional Wildson Oliveira. Precisa haver numa orientação profissional ou assim, o que a influência negativa que pode ter do ambiente ali? Primeiro, essa pessoa não se conheceu o suficiente ao ponto de entender que de fato é o valor dela, o que de fato é importante para mim. Eu de fato quero ser engenheiro. E para trazer música para o nosso programa, temos o forró do Mariá. A chama arde aqui dentro bem do meu peito. Eu sou Nordeste, eu sou raiz, eu sou sertão. O nosso assunto hoje, é sobre a pressão que os jovens têm para conquistar, a carreira e como é que funciona, essa busca incessante por status e por riqueza. O processo de identidade, ele ocorre desde a nossa infância até, de fato, nos tornarmos ali crianças, adolescentes, adultos jovens, e chegarmos à possibilidade de ter uma decisão, escolha de profissão. E muitas vezes nós sofremos algumas pressões, Sejam pressões familiares, pressões sociais com os colegas, na convivência com os amigos ali, na escola. E esse processo de identidade, ele não tende a ser fixo, ele é flexível. Por quê? As nossas interações, como nós lidamos com as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles tendem a sofrer atualizações. Nós tendemos ali a ter a emoção, como eu lido com a emoção ali desafiadora, como por exemplo de frustração enquanto criança. O repertório que eu tenho enquanto adolescente, adulto, ele vai ser diferente, porque eu já aprendi a ter uma regulação emocional melhor sobre aquele tipo de situação. Eu consigo responder melhor aos meus pensamentos, portanto, qualquer tipo de decisão que eu venha tomar ali entre os 14 ali aos 20 anos, que é normalmente a idade onde você começa a ter acesso a um trabalho formal, por assim dizer, Não é a realidade de todos, nós sabemos, mas outras crianças também têm de forma primária ali um acesso ao trabalho anterior a isso, mas assim, o repertório ele muda, portanto esse processo de identidade, a formação dessa personalidade, que é uma das coisas assim, mais difíceis de serem formadas ali cientificamente dentro da psicologia, de identificar de fato como é que é esse processo de personalidade, o que está interferindo ali na tomada de decisões. Perfeito, Wilson. E assim, geralmente há influências nas nossas escolhas, principalmente quando se trata de profissão. Qual profissão é adequada para você? Essa influência vai sofrer a partir da amizade, do ambiente escolar, do ambiente familiar. Como é que o jovem deve identificar essa escolha e a profissão que realmente se adequa à sua personalidade, Bem, como eu estava dizendo sobre o processo de identidade, no processo de identidade, reconhecer-se envolve identificar os seus valores, aquilo que de fato se comunica com a sua tomada de decisão, que é de fato importante para você. O que acontece muito, e os dados são sintomáticos dessas pesquisas, normalmente a gente acaba seguindo aquilo que as pessoas escolhem por nós. Os pais, os tios, as mães, as pessoas que interferem diretamente no nosso processo de aprendizado, como também os professores, a sociedade em si, aquilo que está em voga de fato, no momento ali, a profissão que de fato é que traz um nível de reconhecimento maior. Então assim, esse processo de identidade, conexão com seus valores, é o que de fato nos faz tomar decisões um pouco mais assertivas. Por quê? Tomar decisão, ela envolve vulnerabilizar-se. Por quê? Você precisará em algum momento abrir mão de algum tipo de ideia preconcebida que você tenha. Por exemplo, se você escolhe, se você tem um desejo, uma criança, um adolescente, por exemplo, você cresce, o adolescente e o jovem adulto, ali entre os 16 aos 25 ou 30 anos. Ele tem uma ideia preconcebida de sociedade que se ele for um engenheiro, ele vai ser muito bem sucedido, mas acontece que quando ele chega no mercado de trabalho, acaba que possivelmente a mão de obra qualificada que é a dele não tem o local determinado para ele trabalhar.
Então, nesse sentido, o que precisa haver numa orientação profissional, ou assim, a influência negativa que pode ter do ambiente ali? Primeiro, essa pessoa não se conheceu o suficiente ao ponto de entender que de fato é o valor dela, o que de fato é importante para mim. Eu de fato quero ser engenheiro, eu de fato quero ser advogado, trabalhar com as ciências contábeis, enfim, quaisquer que sejam as habilidades específicas dessa pessoa. Então ela tende a ficar um pouco perdida. Ela não se conectou com o que de fato é importante para ela. E valor é uma ação. A ideia é que o valor é uma ação e você precisa identificar de fato que tipo de valor que faz parte de você para você se conectar com aquele ambiente de trabalho para ele te proporcionar aquilo que você busca, né? Então, nesse sentido, se conectar com seus valores, entender do mercado de trabalho e principalmente a tomada de decisão é o que de fato vai fazer com que a gente tenha um nível de escolha que cause menos prejuízo, porque o prejuízo ele sempre acontece, né? Seja por parte da empresa que talvez não te valorize como você gostaria, ou então a percepção que você tem do ambiente de trabalho não é o que você gostaria, aquilo que você imagina, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente tende a idealizar o trabalho perfeito, o salário dos sonhos, a ideia de projeção profissional que nos proporcione uma ideia de sucesso, mas o sucesso é relativo. Então, se conectar com seus valores de fato faz com que você identifique o que para você é sucesso. E você não baliza as suas escolhas com base em o que a pessoa acha de você, o que a família pretende para a sua vida, e sim de fato o que é importante para você. E você, já sabe qual carreira vai seguir? Qual decisão tomar? Então, aguarda aí só mais um pouquinho e logo logo voltaremos com mais um pouco de Wildson. Voa, vem, meu beija-flor. Voa, vem, meu amor. Voa, vem, meu beija-flor. Filha do vento. Voltamos com o Filho do Vento. Filho ou filha? Filha do vento. Filha do Vento. Para saber qual carreira seguir, qual profissão se tornar, qual profissão se dedicar. E nada melhor que estar com um profissional, né, da psicologia, o Wildson Oliveira, para falar conosco como é que funciona a questão da orientação da carreira profissional. Perfeito. Bom, Léo, basicamente, por exemplo, a Lei das Diretrizes e Bases, né, a Lei 9.394, salvo engano, ela preconiza que nas escolas da educação básica deva haver a orientação profissional ou orientação vocacional. Como é que funciona? Basicamente, a gente pega ali, desde a finalização daquele ciclo do 9º ano, do Fundamental 2, que é na entrada do ensino médio, né, na primeira série do ensino médio, aí todas as mudanças da primeira para a segunda para a terceira série do ensino médio, existem mudanças específicas de como tratar com esses educandos, por exemplo. Na terceira série do ensino médio é quando o aluno normalmente, né, isso não é uma regra, ele já decidiu o que quer ser, o que quer para a vida dele, se está no ensino dito ali formal, de seguir uma graduação, de se formar em alguma coisa, ou de fato empreender em alguma questão específica que ele tem um pouco mais de afinidade, por exemplo. Mas os 3 pilares principais, a ideia de fato de conhecer a si mesmo. E como é que a gente vai conhecer a si mesmo, né? A gente vai aplicar mesmo ali com ele alguns testes específicos, lembrando que não há um teste específico que nos diga para onde ir. O diagnóstico específico, né, de identificação de uma orientação profissional, ele reside numa avaliação clínica. Uma avaliação clínica é uma escuta qualificada, identificação de nuances de comportamento mesmo, de um padrão de comportamento. Eu aplico uma testagem, que nessa testagem tem 3 pilares importantes, mas eu já vou dizer que o primeiro pilar importante da orientação profissional é conhecer a si, através desses testes, né? O segundo é conhecer de fato esse mercado de trabalho, e o terceiro é a tomada de decisão em si. Mas para essa tomada de decisão, ele precisa compreender o que está em torno disso aí. Como é que as emoções afetam a tomada de decisão, como é que os pensamentos dialogam com essas emoções para que ele enfim se comporte, porque a gente só se comporta porque pensa e sente. Então existe uma questão subjacente ao comportamento, anterior ao comportamento, que seria pensar e sentir. Então, se eu me sinto diante de uma situação, vou me dar bem, domino essa técnica, eu vou sentir uma emoção de tranquilidade, satisfação e, portanto, eu vou me comportar de uma forma mais adaptativa, mais positiva. Mas se eu fico achando assim, nossa, eu estou muito nervoso, não vai dar certo, não vou conseguir, é natural que eu sinta uma emoção mesmo de tensão, fique um pouco mais estressado, ansioso, e a tendência é que eu tome decisões que não são tão assertivas. Nesse sentido, a gente identifica, por exemplo, que algumas profissões, como por exemplo ser policial, o nível de estresse adequado para uma
uma função de ser policial, um funcionário público, por exemplo, ele precisa ser treinado, exacerbado, para que no momento de estresse, por exemplo, numa ação policial, você lide bem com aquele nível de estresse e consiga lidar melhor com aquela atividade. Se numa atividade, numa aplicação de teste, por exemplo, ou em uma avaliação clínica, através de perguntas, né, que a gente pode fazer ali, nós identificarmos que essa pessoa não tem um limiar de lidar com esse nível de emoção, de tensão ali muito bem, nós podemos orientá-lo a desenvolver essa habilidade ou então orientá-lo a procurar uma profissão, por exemplo, que esteja mais de acordo com a personalidade dele. Mas basicamente é importante dizer novamente que não existe um teste específico, que você vai fazer o teste, ele vai indicar para onde você vai, e é importante também dizer que esse teste ele é de uso exclusivo do profissional psicólogo, porque esse teste precisa ter 3 pilares também: validade, precisão e normatização, padronização. A validade diz respeito se ele está válido para ser aplicado mesmo, porque, por exemplo, boa parte dos testes, já para finalizar mesmo essa resposta, eles são feitos no norte da América ou na Europa. Então, assim, normalmente é aplicado em pessoas brancas, de classe média, e que, teoricamente, o problema ou a forma com que eles lidam com algumas emoções são diferentes, por exemplo, de uma pessoa negra, com baixa renda e que a necessidade básica dela é de lidar com a sobrevivência, por exemplo. Então, eu preciso identificar se esse teste é válido para aplicar com aquela norma, com aquele N, aquelas pessoas daquele ambiente. Preciso identificar se ele é preciso ao ponto de saber, olha só, ele serve para essa pessoa, qual é a idade dessa pessoa, qual é o ambiente financeiro em que ela se enquadra, para identificar se de fato é preciso para aquele momento, e também a normatização. Eu preciso entender que qualquer profissional da psicologia aplicando aquele teste, o resultado precisa ser o mesmo. Porque se não for, então tem algum problema com a técnica, tem algum problema com o teste e, portanto, ele não pode ser aplicado. Então a gente precisa compreender muito bem como utilizar e, portanto, aí essa orientação profissional passa por esses pilares mesmo. Perfeito. Então, assim, nada mais importante do que, antes de tomar qualquer decisão, fazer um teste de aptidão, né? Um teste para saber qual vai ser realmente, qual a sua tendência, a área que você vai seguir, vai querer para a sua vida, para a sua carreira, né? Não sei se tem uma dúvida. Eu brincava de desmontar a bicicleta. Depois comecei a pintar a blusa, pintar a chuteira, que quando eu ia jogar. Então, acredito que a gente se sendo ali com essas coisas que vão dando motivações pra gente, vai trazendo essas sensações, né? Sensações boas. Então, são predisposições. Eu acredito que quando a gente entende isso mais cedo, é muito mais fácil lidar. E essa questão de fazer dar certo é o grande problema, né? Porque às vezes não dá certo. E como lidar com essa frustração e com essa vergonha, né? Isso é muito interessante porque nos remete ao início da minha resposta anterior, o modelo cognitivo, como a gente se comporta. Então, assim, a gente só se comporta porque pensa e sente. Então, assim, vamos identificar como é que a ciência comportamental hoje identifica, por exemplo, os padrões de comportamento da gente. Existe uma coisa que é anterior ao comportamento, que é o pensamento. Ele é automático, a gente não controla. Então, se eu, por exemplo, como você expôs aqui, e assim, já aproveito para parabenizar, desculpa, né? Excelente conteúdo mesmo, qualidade ótima. Então, assim, se você tem essa facilidade, é natural que você, ao realizar um canto ou uma atividade manual, por exemplo, você tenha facilidade de domínio aquele conteúdo, aquela atividade que você se propôs. Então é natural que os seus pensamentos voltados para algumas atividades mecânicas ou do canto, por exemplo, você pense, por exemplo, eu domino, eu consigo fazer, obviamente, num pensamento um pouco mais equilibrado, né? Nem para mais nem para menos. Você fala, não sou o melhor cantor do mundo, mas eu consigo me desenvolver muito bem e sei que faço bem. Então isso vai te levar, por exemplo, a ter uma emoção de tranquilidade, satisfação e vai se desenvolver. Cada vez mais você vai buscar subir os degraus, né? Ao ponto que você se sinta satisfeito. Só que a questão é, a frustração é justamente o que ocorre na contramão da motivação. Porque, por exemplo, quando você vai ativar o seu sistema de recompensa mesmo, e é o sistema dopaminérgico, né? Porque dopamina, por exemplo, é uma dos neurotransmissores que as pessoas mais conhecem. E de fato mais conhecem porque é o neurotransmissor que está mais ligado mesmo ao comportamento, à ativação do comportamento, da alegria, de estar presente. Obviamente existem outros neurotransmissores, né? Mas especificamente esse, por exemplo, existe um nível basal, um nível padronizado aqui de tranquilidade, onde você está ali, por exemplo, você está tranquilo, tem um nível basal de emoção. Quando você se propõe a realizar determinada atividade e você alcança o seu objetivo, a tendência é que você seja reforçado por isso e continue a fazer. Mas ao ponto que você decide ir para uma atividade específica e aí
aí você só recebe mesmo críticas, as pessoas falam mal de você. Aí você tem duas possibilidades: ou você desenvolve um repertório para lidar bem com essas críticas e consegue e avança, ou dependendo da sua personalidade mesmo, do seu desenvolvimento ali enquanto criança, adolescente, quando você interpretou essas situações, ao invés de você voltar para um nível basal de tranquilidade, você tentar outras coisas, o que acontece é a frustração, ela te leva para um nível inferior. Então ela inibe o seu comportamento. Você tende agora a largar os seus objetivos, seus valores iniciais e não retomar mais aquela ideia de, poxa, vou seguir no canto, vou fazer dar certo, por assim dizer. Olha que quão importante é essa fala, quão pressionada a pessoa se sente a fazer, a demonstrar que ela de fato é boa no que faz, né? Quando na verdade não deveria ser assim, porque isso acaba atrapalhando mais do que auxiliando. Se você encontra no seu valor, olha, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer isso me faz bem e eu me sinto feliz, olha só. Você encontrou uma recompensa que ela tende ao infinito, porque você se sente bem fazendo o que você faz. Então todas as vezes que você for fazer, não é o dinheiro em si que te faz caminhar, é de fato a satisfação pessoal que você tem ao fazer aquilo. Obviamente, como você disse, né, muito bem, a gente precisa sobreviver. A gente precisa dar conta de tudo aquilo que movimenta também a nossa vida em termos de sobrevivência. É o alimento, a educação, as nossas questões pessoais e objetivos pessoais. Mas encontrar na nossa atuação profissional um valor, que é de sentir-se bem, conectado consigo mesmo, com a ideia de que você está concretizando os seus objetivos assim todos os dias, nossa, é como se você estivesse alimentando todos os dias o seu sistema de recompensa, que é um sistema químico mesmo, cerebral, todos os dias, e ele nunca vai acabar, porque o seu trabalho reside no seu valor. Então, tende ao infinito mesmo. A gente acha que sucesso está atrelado ao valor monetário, né? A fama, exatamente. Perfeito. E não é, o sucesso é a sua realização pessoal. O que para você é ter sucesso e onde é que a gente pode encontrar esse sucesso distante apenas do dinheiro? Será que esse sucesso para você, o que significa, por exemplo? Aí a pessoa responde, sucesso para mim é manter a minha família bem, dar a eles o conforto que eu gostaria e, por exemplo, ter um carro e uma casa, que por vezes pode parecer até um sonho medíocre, porque a gente batalha tanto, faz tanta coisa, e ter a casa e o carro parece, nossa, algo tão absurdo, mas é o básico, né, por assim dizer. E para você, o que é sucesso? Vamos ficar um pouquinho com o som do Mariá, e no terceiro bloco vamos ter essa discussão para você entender um pouquinho melhor. Eu não sei por que a gente briga, a nossa história é tão bonita, não dá pra entender. Pare com essa pirraça e volta logo pra minha vida. Eu não aceito despedidas se nunca lhe faltou amor, amor, amor. Voltando para mais um bloco ao som do forró do Mariá e discutir com o Wildson sobre essa questão da predisposição, que entra a questão do talento, a questão do dom e sucesso. E ligando também a questão do sucesso, vem a questão também da frustração, e a gente acha que o sucesso, a gente precisa ter uma formação, né? Uma formação formal, uma formação técnica, precisa ir à universidade para se sentir bem sucedido, né? A gente precisa ter feito algum curso para um diploma, um certificado, e quem não tem essa predisposição ao estudo, né? E tem sucesso na carreira de autônomo, de empreendedor. Então, como é que, como você falou, né? O sucesso é subjetivo. E como é que é essa realização, né? Eu preciso ter um diploma, eu posso ser empreendedor, posso ter sucesso sem necessariamente ter o diploma. Como é que funciona essa questão para a frustração desses empreendedores, dessas pessoas que são autodidatas e são bem remuneradas? Ótimo. Inclusive aqui entra hoje o que é um boom mesmo, né? A sociedade hoje ela também é direcionada pelas redes sociais. Então, quando a gente entra, por exemplo, numa rede social assim, bastante utilizada pelas pessoas, que a gente identifica uma rede social extremamente feliz, radiante, onde você, cada foto e cada feed que você vai passando ali, você vê pessoas realizando seus objetivos, pegando uma pequena parte do seu dia, um fragmento do seu dia e colocando lá como, nossa, sendo a vida dela, como que ela
ela projetou e ela está vivenciando aquela ideia, né? Só que assim, a vida não é feita apenas daqueles fragmentos, ela é feita, como você bem disse, das frustrações. Trabalhar com essa ideia do que é formal, do que não é formal, diz muito respeito ao que faz sentido para a pessoa. Ela precisa identificar de fato o que é importante para ela. Por exemplo, aqui, para mim, os rapazes que aqui estão, você que aqui está, as pessoas que estão ao nosso redor, na minha visão, desde o momento em que eu cheguei aqui, são pessoas de sucesso. Porque eu vejo pessoas fazendo o que querem, o que gostam e com muito amor. Então, realizar essas atividades com esse valor e essas emoções positivas, por assim dizer, positivas no sentido que reforçam o comportamento, faz com que você dê manutenção nessa atividade. Então, não há mesmo uma ideia de que a formalidade, apesar de nós não estarmos aqui dizendo que não é importante, se for importante para você, faça, busque mesmo o seu diploma, o seu certificado, eu tive e tenho os meus, mas assim, isso é o que naquele momento, naquele recorte foi importante para mim. Não significa necessariamente que, por exemplo, os músicos que aqui estão não tenham, porque eu não sei se não tem, e se não tem, não significa nada, porque eles realizam um trabalho excepcional. A inveja é uma emoção, mas a admiração também. Não sinto a inveja porque não queria ter o que vocês têm, no sentido de, caramba, poxa, eu invejo, queria ter isso aí. Não, mas eu admiro, porque eu acho muito legal, eu acho muito bonito e é impactante, porque a música tem esse poder também, principalmente quando feita de forma exímia como essa. E aproveitar também para falar de você aqui, né? Desse ambiente, aproveita inclusive para agradecer. Esse espaço é extremamente importante porque nós estamos falando de saúde mental. E falar de saúde mental é falar de equilíbrio, e é o que muitas vezes está faltando na nossa vida. Então, acredito que seja mais ou menos, basicamente, por esse caminho aí que a gente deve seguir. Exatamente isso. Eu que agradeço, tá? Você estar aqui presente no nosso espaço, no nosso ambiente, inteirando todos que estão em casa, todos que estão no carro, fazendo os seus afazeres e prestando atenção no nosso bate-papo, se inteirando com o nosso bate-papo. Mas, assim, voltando a só a última questão, para finalizar, tá? O Inteirados aqui. Tem as pessoas que se formaram, fizeram faculdade e hoje não trabalham dentro da sua área, na sua formação. E talvez se sintam frustradas por não ser a carreira que talvez quisessem, né, concluir, fazer. E aí, como reverter, né, essa ideia? Bom, no ambiente clínico nós trabalhamos com a subjetividade, e a subjetividade é um substrato necessário para a psicologia. Eu não trato uma mesma pessoa que tem o mesmo problema que a outra da mesma maneira. Então nós precisaríamos, por exemplo, com essa pessoa, por exemplo, praticamente em casa agora, na prática, o que ela pode fazer? Pegue um caderno e identifique os prós e os contras de estar onde você está agora. O que fez sentido e o que não fez sentido. E agora tente identificar valores. Como é que você pode identificar um valor? Por exemplo, algumas perguntas podem ser feitas. Se você tem vontade de ser pai ou mãe, por exemplo, que tipo de pai ou mãe que você gostaria de ser? Aí você pode encontrar alguns nomes como, por exemplo, amoroso, carinhoso, afetuoso, uma pessoa que dá atenção ao seu filho, uma pessoa, por exemplo, um pai que fuma e que... Obviamente a nicotina ela faz mal para o bebê ou para a pessoa que fuma, a gente sabe disso. E ele parou de fumar depois que o filho nasceu. Poxa, ele relativizou o objetivo dele, que é continuar fumando, por quê? Por um valor. Qual é o valor? O valor de cuidado, o valor de cuidado pelo filho dele. Então é isso, identificar os seus valores. Identificar o seu valor é melhor do que identificar o seu objetivo. Porque se você viveu até hoje uma vida pautada no objetivo de ter fama, sucesso, riqueza, ou ter sucesso dentro do seu ambiente de trabalho, porque as pessoas precisam ver que você é bom, que você sabe fazer o que faz, talvez seja uma vida pautada em uma superficialidade daquilo que representa a ideia do outro sobre você, e você está deixando cada vez mais de ter a importância naquilo que de fato você, para si mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor, representa. Então a ideia é: esteja convicto das suas ideias. Se você não está convicto, você pode procurar um especialista para te auxiliar, ou você pode fazer em casa, na prática mesmo, um levantamento do que é importante para você na sua vida e identificar o quanto você está hoje se empenhando para que você chegue nos seus objetivos. Mas lembre-se sempre, flexibilize as ideias rígidas que nós temos de sucesso, porque as redes sociais, os nossos familiares, os nossos colegas, sempre, às vezes querendo ajudar, podem acabar nos atrapalhando. Então o importante é focar no que de fato é importante para nós e não para os outros. Então é isso, gente. Foque no que é importante para você sempre e não para os outros. Ô Wilson, e para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, como é que faz? Excelente. Eu tenho um Instagram e eu vou soletrar porque meus pais fizeram a gentileza, né, de colocar um nome muito interessante em mim. WILDSON, Wildson, então @Wildson Psicólogo, é um Instagram, você pode me encontrar lá, vai ser uma enorme satisfação em poder te auxiliar da maneira que você julgar que seja necessário. Muito obrigado.
Agradeço também a participação brilhantíssima do Forró do Mariá. E para as pessoas te encontrarem e curtir mais um pouquinho do som de vocês, como é que faz? Coisa boa, a gente que agradece estar fazendo parte de um programa tão importante. É só pesquisar nas redes sociais, em todas as plataformas digitais, @Forró do Mariá. Pode ir também no pessoal de cada um, @EuVitorMariá e @TomGaiteiro. Então vamos nessa. A chama arde aqui dentro, bem do meu peito. Eu sou Nordeste, eu sou raiz, eu sou sertão. A lamparina da história não se apaga. Respeite o povo que ergueu sua nação. A chama arde aqui dentro, bem do meu peito. Eu sou Nordeste, eu sou raiz, eu sou sertão.